boa tarde. Carteiro sequestrado em serviço. Motoboy agredido por cliente. Esses são exemplos de casos de violência que envolvem trabalhadores em serviço. Muitos profissionais acabam recorrendo à justiça em busca da responsabilização da empresa contratada. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Agora vamos aos demais. Tribunal Superior Eleitoral realiza segundo dia de audiência pública sobre as regras para as eleições municipais de 2024. Supremo Tribunal Federal decide que Companhia das Docas da Bahia não precisa pagar IPTU ao município de Salvador. E ainda, Tribunal de Justiça de Alagoas dá início às ações do programa Justiça Itinerante em Ipioca. Operação Lesa Pátria. Com a autorização do Supremo, a Polícia Federal cumpriu hoje 3 mandados de busca e apreensão na cidade de Barueri, em São Paulo. A ação tem como objetivo identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Segundo a Polícia Federal, a ação de hoje ainda faz parte da 13ª fase da operação. O Tribunal Superior Eleitoral faz hoje o segundo dia de audiência pública sobre as regras para as eleições municipais deste ano. No encontro, foram tratados temas como registro de candidatura, financiamento de campanha e prestação de contas. A repórter Evne Araújo acompanhou. Esta vai ser a primeira eleição municipal a contar com as federações de partidos. Hoje, o Brasil já tem 3 federações partidárias. Todas elas apresentaram na audiência pública uma proposta de revisão de trecho da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que trata sobre a prestação de contas do grupo de legendas. As sanções personalíssimas dos órgãos partidários municipais restringam as suas consequências aos respectivos órgãos partidários municipais. Ora, estamos tratando de prestações de contas, muitas vezes não apresentadas ou julgadas como não prestadas, que tratam de anos e eleições que remontam a muitos anos. Ou seja, eleições de 2018, 2016, 2015, quando sequer se discutia o Instituto da Federação Partidária. A Associação Mais LGBT pediu ao TSE que seja feita a coleta de dados sobre candidatos LGBTQIA+. Hoje existe uma subrepresentação dessa parcela da população dentro do Poder Legislativo. Além disso, existe um subfinanciamento dessas candidaturas. Em 2022, foram registrados 62 casos de violência política a essas candidaturas. A inclusão dessas coletas de dados atual não fere a LGPD, porque durante o processo de registro das candidaturas já é colhido dados sensíveis. E é importante que esses dados sejam colhidos durante o registro da candidatura também, porque a sexualidade é construída durante a vida de cada indivíduo. Então, por mais que a pessoa já tenha fornecido esse dado quando ela se registra no TSE, a orientação sexual ela pode ser alterada. A Associação Nacional da Advocacia Negra sugeriu melhorias no registro da autodeclaração de candidatos negros e pardos para a liberação justa do fundo destinado a eles. A emenda constitucional 111 estabelece lá a contagem em dobro dos votos dos candidatos negros e também às mulheres. Diante desse fato, não era possível a Associação Nacional da Advocacia ficar omissa e não sugerir também em relação a esse procedimento de recontagem ou a esse procedimento de apuração do quantitativo de distribuição do fundo para cada partido, de acordo com aquela representação que tem prevista na lei, que também se instituísse uma forma de aferição se aqueles candidatos negros realmente o são. A audiência pública para definir regras para as eleições municipais de 2024 continua nesta quinta-feira. Além das manifestações apresentadas à corte durante o evento, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu outras 1.000 sugestões por meio de formulário digital. As participações vão ser usadas na elaboração de resoluções, sob relatoria da vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, mudou o entendimento do Tribunal de Justiça da Bahia e liberou a Companhia das Docas do Estado do pagamento de IPTU ao município de Salvador. As informações com Cristina Marques. O Tribunal de Justiça da Bahia havia decidido que a Codeba, a Companhia das Docas do Estado, não se enquadrava na tese da imunidade recíproca, ou seja, quando os entes federados são impedidos de criar impostos sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Para o tribunal, a Codeba é uma empresa privada arrendatária de imóvel público que explora atividade econômica com fins lucrativos e, portanto, deveria pagar o imposto. A estatal recorreu ao Supremo Tribunal Federal, argumentando que não é empresa privada, e sim uma autoridade portuária que faz a gestão do Porto de Salvador. Alegou ainda que é apenas administradora de imóvel da União e que, por isso, não deveria pagar o tributo. O ministro do STF, André Mendonça, concordou com o argumento da Codeba. O ministro destacou o entendimento da Corte de que estatais que prestam serviços públicos estão isentas de IPTU. Um professor de Direito lançou um aplicativo que traduz e amplia o acesso à Constituição para toda a população. O app Constituição para Leigos mostra como a Carta Magna está presente no nosso dia a dia. Confira na reportagem de Carolina Chaves. A Constituição do Brasil é explicada em 4 partes no aplicativo. As 3 primeiras estão expostas com uma linguagem fácil de entender os direitos e deveres constitucionais dos cidadãos. A explicação sobre a Carta Magna é feita de forma gratuita, por meio de perguntas e respostas elaboradas pelo próprio criador, o professor e advogado Luigi Bonizato. Para ele, a linguagem fácil é uma forma de ampliar o acesso à informação. Como se fosse uma responsabilidade social que eu carrego, não é? Dentro de mim, né? No sentido de dizer, olha, se você tem acesso a essa informação, então tente passar, claro que existe a informação extremamente técnica ligada ao direito constitucional e a qualquer ramo do direito, mas eu não me refiro exatamente a essa, porque essa é para estudantes e técnicos do direito, né? Eu me refiro a informações básicas que vão auxiliar realmente, né, todo e qualquer cidadão no seu cotidiano, na sua vida, né, cotidiana, no exercício dos seus direitos mais básicos. O app, criado por Bonizato, também reservou uma parte voltada para estudantes e operadores do direito com uma linguagem mais jurídica. No aplicativo, o professor também criou um grupo de pesquisa com pessoas voltadas para o mundo jurídico. O objetivo é aprimorar o conteúdo do aplicativo sobre a Constituição. A seguir, os Correios têm responsabilidade por violência sofrida por um carteiro no exercício das funções dele. As informações, os detalhes sobre essa decisão em instantes. Voltamos já. A 4ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo decidiu que os Correios têm responsabilidade por violência sofrida por um carteiro no exercício de suas funções. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos foi condenada a indenizar em R$50 mil por danos morais um carteiro que foi vítima por várias vezes de assaltos durante o trabalho. A 4ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo condenou os Correios a indenizar um carteiro que foi vítima de assaltos durante o trabalho. Os boletins de ocorrência informam que em todos os episódios de violência, as encomendas que estavam no baú do veículo foram levadas pelos criminosos. E em uma das vezes, o trabalhador foi feito refém. Na defesa, os Correios negaram a responsabilidade sobre os acontecimentos, argumentando que são igualmente vítimas da violência e que é obrigação do Estado garantir a segurança. Mas a magistrada entendeu que a função exercida pelo carteiro o deixava exposto a risco. Ela considerou ainda que o sistema de segurança dos Correios é insuficiente e concluiu que, sob o prisma da responsabilidade subjetiva, há a responsabilidade da empregadora diante da conduta omissiva e negligente. Por fim, a magistrada também levou em conta entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que a responsabilização objetiva do empregador é aplicável ao direito do trabalho
em caso de atividades de risco. Bom, e agora para a gente repercutir mais essa decisão, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado trabalhista Mário Thiago Padilha. Seja bem-vindo, doutor Mário, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Esse caso concreto que abordamos agora, me parece que já é uma matéria pacificada no âmbito do Poder Judiciário, ganhou uma repercussão por ser o Correio, pelo valor também da indenização, né? Mas via de regra é dessa forma mesmo, e quando o trabalhador tem direito a receber essa indenização, quando está em risco ali durante a sua atividade, explica pra gente. Então, essa questão realmente já está pacificada no âmbito da Justiça do Trabalho e também no próprio STF, né, que através do tema 932, julgou constitucional a aplicação da teoria objetiva da responsabilização aos processos trabalhistas. O que isso significa? Significa que o dano moral em casos objetivos, ele é presumido, praticamente presumido. Você não precisa comprovar o dolo, a culpa, né? Você só tem que ter o nexo causal, que é aquela ponte entre o fato e o dano. Tá? Casos comuns de dano moral na Justiça do Trabalho, a gente avalia se a culpa do empregador, se ele foi negligente, se ele foi omisso. A teoria objetiva não fala, olha, se a atividade é de risco, como a do carteiro foi interpretada pela magistrada, então o empregador ele tem que ter um cuidado maior. A relevância desse caso vem, como você disse, pelo fato de ser o Correio e o valor, né, dessa indenização que ficou em R$50 mil. Em que casos o trabalhador precisa comprovar o nexo ali, por exemplo, com a atividade? Olha, atividades que acontecem dentro do escritório, por exemplo, onde um trabalhador é ofendido na sua honra, quando alguém agride, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da religião que ele profetiza. O dano moral, ele vem de um fato único, um fato pontual. Então, se alguém agredir a sua religião, pode ter gerado um dano moral. Você que tem que provar aquela agressão. Não está presumida. Então, há o nexo causal, há a agressão, há o dano à sua honra, à sua religião, e você tem que provar através de testemunhas e outras coisas. Aí a diferença entre o dano moral e o assédio moral. Ah, interessante. A questão do assédio, ele pressupõe uma continuidade, uma prática reiterada. Então, o dano moral é um fato pontual que aconteceu. O assédio moral, ele pressupõe que o empregador ou o empregado, porque pode acontecer de ambas as partes, estarem praticando bullying um com o outro, né, desrespeitando reiteradamente, falando mal do modo de vestir, no caso da mulher por ser mulher, agredindo por ser mulher, e tantas outras vertentes, né? Então, o assédio ele é um pouco mais amplo, mais complexo. Agora, o motorista, por exemplo, o motorista de um caminhão, ele sofre um acidente ali no trabalho, vale aquela primeira explicação do carteiro? Não. Se a atividade, né, se ele não estiver transportando uma carga de alto valor, a atividade não é perigosa, por assim dizer. Então, a gente entra para o segundo exemplo da subjetividade. Depende. Tá. Depende, a gente tem que avaliar, inclusive, se houve uma negligência do próprio motorista na ocorrência desse fato. Porque daí exime o empregador do pagamento de qualquer dano, seja moral ou material. Falando sobre responsabilização, a reforma trabalhista, ela trouxe inúmeras mudanças nesse quesito, né? Quais as mais significativas? Então, a reforma trabalhista trouxe para o âmbito da CLT o conceito de dano moral, né? O que caracteriza daí também o dano moral, que ele trata como dano extrapatrimonial, tá? E trouxe a famosa tabela do dano moral. Essa tabela o Supremo já, em julgamento recente até, já interpretou como um parâmetro apenas, não é um limitador, né? A CLT vinha trazendo um limitador e o Supremo falou, não limita, é só um norte. Mas trouxe esses conceitos que já eram aplicados, trazidos do conceito do processo civil, do direito civil. E, curiosamente, eu me detive a ler a sentença da magistrada lá do TRT de São Paulo. Ela embasou a sentença nos fundamentos do processo do Código Civil, sendo que na própria CLT já tem hoje esses elementos caracterizadores do dano extrapatrimonial. Agora, uma questão sensível que se refere à responsabilização também das empresas. Nós temos hoje uma pejotização, entre aspas, né? O mercado está aí, a gente observa que esse debate é sensível porque está no âmbito do TST ainda, me refiro aos motoristas por aplicativo, motoristas que estão submetidos ali a entregadores, né, em geral.
Não temos uma pacificação ainda, mas julgados indicam para a não responsabilização das empresas, ou seja, esses trabalhadores são autônomos, é isso? E qual o cuidado que eles devem ter se, assim, o judiciário continuar entendendo que cada um cuida de si? É muito interessante. Realmente, nós tivemos alguns julgados reconhecendo o vínculo, mas a maioria deles não reconhece o vínculo entre esses trabalhadores e as empresas contratantes, né? O Supremo, em algumas reclamações constitucionais, já se manifestou contra a existência do vínculo. Então, eu acho que a Justiça do Trabalho e o STF vêm conversando, né, para tentar pacificar isso de uma vez. É muito importante a gente ter essa paz na jurisprudência. Então, hoje a gente trata esses trabalhadores como autônomos, como você mesmo colocou, e como autônomo ele é dono do próprio negócio. Então, ele tem que tomar cuidados para zelar pela sua segurança, né, pela sua aposentadoria também, vamos colocar assim. Então, um exemplo seria formar uma MEI para contribuir para a Previdência Social de alguma forma. Mas ele é ele mesmo. Indenização, né? ele vai pedir para quem? Se levar um tombo na rua, se for xingado? Aí a gente entra para a mesma teoria de quando você fura um pneu num buraco, né? Você cobra do Estado. E aí são aquelas ações que correm anos para, no final, você logrando êxito em provar a culpa do Estado, você receber ali um precatório, alguma coisa. Entra no caso comum, vamos colocar assim. Você citou o MEI, uma dica boa, né? O microempreendedor individual que dá direitos, garantias até como aposentadoria, né? Isso. Não só aposentadoria, se a gente parar para pensar, tem a Seguridade Social do MEI. Então, se ele veio a sofrer um acidente, ele tem direito a auxílio-doença, auxílio-acidente. Para a mulher tem o auxílio-maternidade, então só benesse. Olha aí, maravilha. Então, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Pela participação, doutor Mário. Boa tarde. Muito obrigado. A seguir, em Alagoas, moradores de Ipioca têm acesso aos serviços da Justiça Estadual. Conheça mais o programa. No próximo bloco, voltamos já. O Tribunal de Justiça de Alagoas deu início às ações do programa Justiça Itinerante deste ano em Ipioca. A população pode emitir documentos e buscar soluções para processos de pequena complexidade de forma gratuita. Os detalhes com o repórter Breno Leal. Ana Maria é dona de casa e, aos 52 anos, precisou emitir a segunda via do registro de nascimento. Ela aproveitou a passagem do projeto Justiça Itinerante pelo seu bairro para realizar o serviço com agilidade e segurança. Facilita muito para a comunidade, é um trabalho excelente, que todos deveriam se engajar e poder trazer mais trabalho para a comunidade, porque você não se desloca do local onde você vai para mais longe, né? A comunidade Alto do Boi, no bairro de Ipioca, foi escolhida para sediar a primeira edição de 2024 do projeto Justiça Itinerante. Durante a ação, a população pôde emitir documentos e solucionar processos de pequena complexidade gratuitamente. É uma parceria do Estado, do município, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria. Então a gente vai ter, as pessoas podem vir procurar a Defensoria para peticionar. Nós vamos fazer ações cíveis de menor complexidade, como, por exemplo, divórcio, alimentos, alvará de até 4 salários mínimos. Além disso, a gente vai ter vários serviços do Estado e município, CAD único, emissão de segunda via, de certidão de nascimento, certidão de casamento, atualização do Bolsa Família, projeto CRIA. Então, são muitos serviços que estão sendo oferecidos aqui à população, bem como a prestação jurisdicional mesmo. O presidente do Tribunal de Justiça, Fernando Tourinho, destacou a importância da ação, sobretudo por se tratar de uma região mais afastada. A gente tem buscado intensificar mais esse programa, tentando atender o maior número de pessoas possíveis. Eu acho que esse pessoal mais carente e a gente precisa ter uma atenção toda especial. Então a Justiça Itinerante está cumprindo seu papel social, o Judiciário está cumprindo, que é se aproximar mais da sociedade, tentando levar mais serviços para o povo mais necessitado. Foi o presidente do Núcleo de Desenvolvimento Social Alto do Boi quem solicitou a vinda do Justiça Itinerante para a comunidade. Ele explica que observava uma demanda alta dos populares pelos serviços ofertados. Hoje aqui existe aproximadamente 3.000 pessoas, entre crianças e adultos. As dificuldades hoje aqui são muitas.
principalmente para o atendimento da saúde. Todos os benefícios hoje, eles estão sendo direcionados para o Alto da Ipioca. O Alto do Boi hoje, onde existe essa grandiosa comunidade, não tinha. Então, eu busquei esse caminho, verificando as necessidades, e essa hoje é a terceira ação que a gente faz, que hoje não é uma ação, hoje é uma justiça itinerante. A importância é grande demais para atender essa comunidade carente. A Justiça do Rio Grande do Sul condenou um laboratório de Pelotas a indenizar uma mulher que recebeu o diagnóstico errado para câncer de mama. Por causa do resultado, ela passou por uma cirurgia para a retirada da mama e por sessões de quimioterapia. Tudo sem necessidade. A mulher vai receber R$20 mil de indenização por danos morais. Na hora de escolher uma academia para malhar, o cliente deve observar a manutenção dos equipamentos e se há profissionais habilitados. Mas, infelizmente, vira e mexe, a gente fica sabendo de acidentes nesses locais. E muitos deles vão parar na justiça. A reportagem é de Luciane Chaves. O André Torres é educador físico e está nesse mercado há 40 anos. Ele viu a necessidade de ter um espaço voltado à segurança e qualidade no atendimento do aluno. Cada um é acompanhado por um professor que vai saber o que fazer aquele aluno. Então não tem como a gente deixar essa pessoa solta ou com problemas no futuro. A estratégia tem rendido bons frutos. A Ana Lídia é aluna do André e aceitou dar uma pausa no treino para nos contar um pouco da trajetória. Ela é fisiculturista natural, uma modalidade que valoriza o desenvolvimento muscular. Para isso, a receita é a alimentação equilibrada, treino pesado e descanso de qualidade. Por indicação médica, eu tive que entrar na academia para fortalecer a minha musculatura. Você mantendo a constância, você consegue, no final disso tudo, ainda ter uma estética favorável, que te agrade, você poder se olhar no espelho e se sentir bem. Mas o principal mesmo é a saúde, né? É o caso do Leonardo, que treina com o André há 2 anos e conseguiu aqui aliar saúde e segurança. Toda vez que a gente treina no espaço controlado, é infinitamente muito mais seguro do que um treino sozinho, sem um acompanhamento. Então eu busquei, inclusive, para ter um melhor resultado, aliado com a segurança no treino, aqui o CT. O advogado percebeu nos últimos anos um nicho para o mercado da advocacia nas academias, considerando os casos de acidente. E a gente percebendo que existe essa lacuna nas academias do ponto de vista da segurança, e por mais que o gestor tenha a capacidade de coordenar toda a operação, dificilmente ele vai estar atendendo no detalhe. Então é possível, como qualquer situação, ter um risco para um aluno. Então o aluno pode se lesionar, um equipamento pode quebrar, e em razão da responsabilidade civil por acidente de consumo, o vínculo de consumo pelo Código de Defesa do Consumidor, a academia, ela querendo ou não, ela vai ser responsabilizada. Academias seguras, profissionais atentos, nem sempre a realidade é essa. Eu fui no suporte, que é um suporte grande, onde ficam os halteres, e eu peguei 2 halteres de 16 quilos, cada um. Quando eu peguei o da direita, eu já senti que as anilhas estavam soltas. E eu lembro que há uns 2, 3 dias atrás, algum aluno já tinha reclamado das anilhas soltas. E eu olhei no suporte e não vi outros halteres de 16 quilos. Então eu acabei pegando aquele ali mesmo, sentei no banquinho mais próximo e fiz o meu treino de bíceps. Nem mesmo a experiência de um veterano em treinos o livrou do acidente. Ele tem 51 anos e frequenta academias desde os 18. Se machucou por conta de um equipamento estragado. As imagens são fortes, mas servem de alerta. E quando eu fui guardar aquele halter de 16 quilos, eu pensei que tinha encaixado. Só que como as anilhas estavam soltas, não encaixou. Quando eu soltei ela, pensando que já estava encaixado no suporte, ela desceu com a minha mão. Na hora que desceu com a minha mão, espremeu o meu dedo. Mas a imprudência da academia não parou por aí. O Ellerson pediu ajuda a um professor da academia que o socorreu da forma que foi possível. Quando ele entrou no balcão, ele viu que o kit de primeiros socorros não tinha nada, não tinha gás, não tinha esparadrapo, não tinha nada. E ele teve que improvisar. Ele improvisou com o que ele tinha, eu não boto a culpa nele.
Eu boto a culpa na academia. O caso foi parar na justiça e o Wellerson foi indenizado em R$7 mil. Conversamos com este advogado especialista em direito do consumidor. A academia ela deveria ali ter prestado um auxílio para o senhor Wellerson, o qual eles não prestaram nenhum tipo de auxílio para ele. Existem provas que eles sabiam que o equipamento estava danificado, haviam solicitado a compra de novo equipamento, só que eles não retiraram esse equipamento de uso dos alunos. A dica é se precaver, se possível analisar a qualidade dos equipamentos e se os profissionais são registrados no Conselho Nacional de Educação Física. Treino bom é treino seguro. É cuidar do corpo e da mente com segurança, né, em primeiro lugar. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.